Es bueno estar con ustedes. É bom estar com vocês. Es una alegría estar en esta casa. É uma alegria estar nessa casa. Dios nos ha permitido estar aquí en Campinas varios días. Deus me permitiu estar em Campinas vários dias. También estuvimos en San Pablo Também estive em São Paulo y han sido días maravillosos. e tem sido dias maravilhosos. Estamos seguros que Dios tiene algo especial para esta reunión. Tenho certeza que Deus tem algo especial para essa reunião. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Quiero contarte un poquito acerca de mí. Quero falar um pouquinho sobre mim. Yo pertenezco a una generación Eu pertenço a uma geração que es denominada millennial. que é denominada os millennials. Esa generación nació entre 1981 Essa geração nasceu entre 1981 y 1994. e 1994. A esa generación le quisieron poner 3 marcas encima. Colocaram 3 marcas sobre essa geração. La primera era volverla atea. Volver a esta generación atea que no cree en Dios. Transformar essa geração numa geração ateia, que não crê em Deus. Cuando entraríamos a las universidades, Para que quando entrássemos na universidade, profesores professores y el sistema e todo o sistema nos haría dudar de Dios. nos faria duvidar de Deus. La segunda marca sobre esta generación A llamada A millennial segunda marca sobre essa geração chamada millennial es que no creerían en el matrimonio. é que não acreditariam no casamento. Mi generación no cree en el matrimonio. A minha geração não acredita mais no casamento. La gente no se casa, no hace un pacto de alianza para toda la vida. As pessoas não se casam mais, não fazem mais um pacto de aliança para a vida inteira. Las personas se unen temporalmente, pero luego se separan. As pessoas se unem por um tempo, mas logo se separam. Las personas no creen en el matrimonio. As pessoas não acreditam mais no casamento. La tercera marca que quisieron poner sobre mi generación, A terceira marca que tentaram colocar sobre a minha geração, una de las más fuertes de mi generación, uma das mais fortes da minha geração, es que no quieren tener hijos. é que não querem ter filhos. No quieren tener hijos. Não querem ter filhos. Cuando tienen si acaso un hijo, Quando tem por acaso um filho, o a veces cuando es mucho tienen 2 hijos, quando muito tem 2 filhos, pero no tienen más hijos. mas não querem mais ter filhos. Estas 3 marcas han querido ser puestas sobre mi generación. Tentaram colocar essas 3 marcas sobre a minha geração. La primera que te dije es que nos quisieron volver ateos. A primeira que eu te disse é que queriam nos tornar ateus. Yo tuve la bendición de pasar por mi universidad. Eu tive a bênção de passar pela minha universidade. Tengo 2 títulos universitarios. Tenho 2 títulos universitários. Y aunque tuve profesores que trataron de meter ateísmo en mí, E ainda que eu tenha tido professores que tentaram colocar o ateísmo em mim, tengo 25 años de predicar el evangelio. estou pregando o evangelho há 25 anos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quantos dizem glória a Deus? Me he brincado el cerco, la trampa de Satanás. Eu escapei das armadilhas de Satanás e do cerco dele. La segunda marca de esta generación A segunda marca dessa geração es que no quieren casarse. é que não querem se casar. Hace unos meses con mi esposa cumplí 10 años de casado. Eu acabei de fazer alguns meses atrás com a minha esposa 10 anos de casado. Han sido 10 años maravillosos. 10 anos maravilhosos. Y te dije que la tercera marca E te digo que a terceira marca es que no quieren tener hijos. é que não querem ter filhos. Este 2023 Em 2023, recibimos con mi esposa a nuestra 4ª hija. eu tive nossa 4ª filha com a minha esposa. Eso significa, si quiere aplaudir, déle un Aplauda aplauso al al Señor. Señor. Eso significa Isso significa que quien te va a predicar que quem vai pregar para vocês ha brincado el cerco, la trampa de Satanás sobre su generación. escapou de todo o cerco e armadilha de Satanás sobre a sua própria geração. Y yo quiero desatar esa unción sobre quienes E eu están aquí. quero desatar essa unção sobre vocês que estão aqui. Sé que tú necesitas esa unción si Eu estás sei aquí. que você precisa dessa unção se você está aqui. Una unción para creer en Dios, Uma unção para crer em Deus. una unción para creer en el diseño de la familia Uma unção para crer no desenho da família. y una unción para levantar generaciones para Dios. E uma unção para levantar gerações para Deus. Si usted lo recibe, dele un Se aplauso al você Señor. recebe, dê um aplauso ao Senhor.
Quiero hablarte del concepto de visitación. Eu quero falar sobre o conceito de visitação. La mayoría de nosotros A maioria de nós visita a sus amigos, a su familia. visita seus amigos, a sua família. Pero en la Biblia la palabra visitación Mas na Bíblia, a palavra visitação tiene otras implicaciones. tem outras implicações, significados. Porque en la época que la Biblia fue escrita, Porque na época que a Bíblia foi escrita, no era tan fácil visitar a las personas. não era tão fácil assim visitar uma pessoa. Si yo quería visitar a un ser querido en otra ciudad, Se eu queria visitar um ente querido em outra cidade, tenía que hacer un viaje de muchos días, eu tinha que fazer uma viagem de muitos dias. organizar una gran caravana, Organizar uma grande caravana animales, recursos, soldados, com animais, recursos e até soldados para poder llegar hacia donde yo quería visitar. para chegar no destino da minha visitação. Era muy difícil. Era muito difícil. Pero cuando tú escuchas sobre lo que sucedía en las visitaciones, Mas quando você ouve sobre o que acontecia nessas visitações, te das cuenta que el concepto de lo que sucedía es muy distinto a la actualidad. você se dá conta, percebe que o conceito do que acontecia é muito diferente do que acontece hoje. Por ejemplo, Por exemplo, hoy tú cuando vas a visitar a alguien le avisas que vas a llegar. quando você vai visitar alguém, geralmente você avisa que vai chegar. Mandas un mensaje, Manda uma mensagem, llamas por teléfono, dá uma ligada, pero en la palabra no funcionaba de esa manera. mas no tempo da Bíblia não funcionava assim. No habían correos electrónicos, no había WhatsApp. Não havia e-mail, não existia WhatsApp. Tú te preparabas para visitar y tu llegada era sorpresiva. Você chegava de surpresa para visitar alguém. Eso significa que el concepto de visitación bíblico es sorpresivo. Então quer dizer que o conceito de visitação bíblica é sempre surpreendente. Es repentino. É repentino. Tal vez tú no lo estás esperando, Talvez você não está esperando. pero Dios llega a visitar tu casa. Mas Deus vem e visita a tua casa. Dios visita tu familia. Deus visita a tua família. Dios visita tu empresa. Deus visita a tua empresa. Dios visita tu matrimonio. Deus visita teu casamento. Dios no te pide permiso. Deus não te pede permissão. Dios no está esperando que tú tengas tiempo suficiente. Deus não está esperando você encontrar um tempinho para Él receber. solamente se aparece. Ele simplesmente aparece. Esa era la visitación. Essa é a visitação. Pero había otra cosa muy importante. Mas havia mais uma coisa importante. Cuando una persona era visitada, Quando alguém era visitado, esa persona enfocaba todo lo que hacía en su visita. essa pessoa concentrava toda a sua atenção no visitante. Ahora eso no sucede. Agora isso não acontece mais. Si la abuela llega a la casa, Se a vozinha chega na casa, ella entra y tiene que ir a cada nieto, ela entra e ela tem que ir atrás dos netos dentro da casa. porque los nietos están con el celular, con la tablet, Porque o neto tá no tablet, tá no iPad y ellos no prestan atención. Llegó la abuela. e nem presta atenção que chegou a avó. La abuela tiene que agarrarlos de los cachetes A avó tem que arrancar os dispositivos deles para que se pongan de pie para que eles fiquem de pé y poder saludarla. e venham cumprimentá-la. Antiguamente no funcionaba de esa manera. Antigamente não funcionava assim. Si una visita llegaba, Se uma visita chegava, todos salían a saludar, todos iam receber essa visita. pero todos participaban de la visitación. Então todos participavam da visitação. La visitación A bíblica visitação bíblica implica enfoque. implica em foco. Tú no te distraías con tu trabajo, Você não se distrai com o seu trabalho. no te entretenías con otras cosas. Não se entretém com outras coisas. Tus ojos estaban solamente para la visita. Os olhos estavam totalmente focados na visita. Cuando Dios visita una casa, Quando Deus visita uma casa, cuando Dios visita una persona, quando Deus visita uma pessoa, no está esperando que se distraiga con otras cosas. Ele espera que você não se distraia com mais nada. Él está esperando que tú te enfoques exclusivamente en esa visitación. Ele espera que você foque exclusivamente na visitação dele. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Dele un aplauso Aplauda. al Señor. Pero la visitación es aún más hermosa, Mas a visitação é mais linda ainda,
Porque la visitación en el concepto bíblico también tiene que ver con intimidad entre el hombre y la mujer. Porque a visitação no conceito bíblico também tem a ver com a intimidade entre marido e mulher. En las versiones más antiguas de la Biblia, Nas versões mais antigas da Bíblia, cuando un hombre tenía intimidad sexual con su esposa, quando homem tinha relação sexual com a sua esposa, se describía como visitación. se descrevia isso como ele a visitou. El hombre visitaba a la esposa. O homem visitava a sua esposa. Usted ahorita no entiende por qué. Agora você não está entendendo por quê. Si usted está casado, Se você está casado, usted esta noche dormirá en la misma cama que su esposa. hoje você vai dormir na mesma cama que a sua esposa. Y si usted hoy se porta bien, E se você hoje se comportar bem, mañana también dormirá en la misma cama. amanhã você também vai continuar dormindo na mesma cama. Pero antiguamente no funcionaba de esa manera, Mas antigamente não era assim. porque los hombres tenían trabajos muy esforzados. Porque o trabalho do homem era muito esforço físico que era demandado. Ellos eran pastores de ovejas. Eles pastoreavam rebanhos de ovelhas. Ellos tenían que salir de su casa durante largo tiempo Eles saíam de casa por muito tempo para poder darle de comer al rebaño. para poder dar de comer a esse rebanho. Mi familia, la familia de mi mamá, A família da minha mãe es chilena é chilena. y ella cuenta cómo sus abuelos E ela conta como seus avós eran pastores en los Andes, en la cordillera de los Andes. eram pastores na Cordilheira dos Andes. Y la mitad del año E na metade do ano, ellos cruzaban para el lado argentino para darle de comer al rebaño. eles cruzavam para o lado da Argentina para levar o rebanho para comer. Ellos no veían a su esposa, no veían a sus hijos. Ficavam muito tempo sem ver a esposa, sem ver os filhos. Esa era la vida que tenían los hombres y las mujeres en la antigüedad. E na antiguidade era a mesma coisa. Assim era o estilo de vida desses homens e mulheres da Bíblia. Cuando el hombre regresaba a la casa, Então, quando o homem voltava dessa jornada, los niños se emocionaban. os filhos ficavam emocionados. Ahora no pasa eso. Agora, não acontece mais isso hoje em dia. Cuando papá llega a la casa, O papai chega em casa, llega en silencio chega em silêncio, para no molestar a nadie. para não atrapalhar ninguém. Y si alguien tiene misericordia de su alma, E se alguém tiver misericórdia da sua alma, le pone un plato de comida en la mesa. coloca um pratinho de comida na mesa. Pero antes no pasaba de esa manera. Mas antigamente não era assim que acontecia. Cuando papá regresaba a casa Quando um pai voltava para uma casa y los hijos escuchaban que había regresado, e os filhos ficavam sabendo que ele estava regressando, los niños salían corriendo a abrazar a papá. os filhos iam correndo de encontro ao pai. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque si él había regresado, Porque se ele havia voltado, era porque no se lo comió un león. é porque um leão não tinha comido ele. Era porque no lo mató un oso. É porque um urso não tinha matado ele. Porque no murió dentro de la mina. É porque ele não tinha ficado preso dentro de uma mina. Porque no lo asesinaron en la guerra. É porque ele não tinha sido assassinado numa guerra. Esa era la vida de la antigüedad. Essa era a vida na antiguidade. Entonces los hijos salían con él a celebrar que había regresado. Então, quando o pai voltava, os filhos saíam correndo para celebrar o regresso do pai. Pero la esposa no salía corriendo a abrazarlo. Mas a esposa não saía correndo para abraçá-lo. La esposa se metía a la recámara. A esposa ia para o quarto, Ella se preparaba se preparava, porque sabía que esa noche porque sabia, hoje à noite habrían juegos artificiales en la casa. vai ter fogo de artifício na casa. Ella sería visitada. Ela seria visitada. Ella sabía que esa noche Ela sabia que naquela noite podía ser la última noche que viera a su marido, talvez fosse a última noite que ela estivesse com seu marido, porque él volvería a salir, porque ele iria sair de volvería a novo. ir a la guerra, Ele voltaria para a guerra de volvería a ir novo. a trabajar lejos Ele ia trabalhar longe de novo. y tal vez nunca regresaría. E talvez não regressasse da próxima La vez. experiencia de la intimidad era otra cosa diferente a lo que hoy vivimos. Portanto,
Portanto, a experiência de intimidade era muito diferente do que a gente vive hoje. Era algo especial, Era algo muito especial. era algo único, Era algo único. era algo espiritual. E era algo espiritual. Entonces la Biblia habla de que las mujeres eran visitadas por su marido. E é por isso que a Bíblia diz que as mulheres eram visitadas por seus maridos. Pero déjame ponerme un poco más romántico. Mas deixa eu ficar um pouco mais romântico. Son muchos días sin mi esposa. São Aleluya. muitos dias que eu já estou sem a minha esposa. Quiero que escuches esto. Escuta isso. Cuando un hombre le gustaba a una joven, Quando um homem gostava de uma moça, antes de casarse con ella, antes de se casar com a moça, él hacía un compromiso con ella. ele fazia já um compromisso com ela. El compromiso era O compromisso era que él iba a irse. que ele iria. Eso parece extraño, porque no tiene sentido. Parece estranho, não, parece não fazer muito sentido. Un hombre que le gusta a una mujer dice que se va a ir. Um homem que gosta de uma mulher falando que vai para longe não faz muito sentido. Pero el compromiso era Mas o compromisso era o seguinte: que él se iba a ir, que eu estou indo para longe, prepararía la casa donde ellos vivirían eu vou preparar a casa onde nós vamos morar y luego regresaría para casarse con ella. e vou voltar para me casar com você. Eso no era rápido, Isso levava um tempo, não era no era rápido, fácil, não era algo fácil. podía tomar por lo menos un año. Podia ser no mínimo um ano. Durante todo ese tiempo, E durante esse processo, la esse mujer tempo, esperaba que él regresara. a mulher ficava esperando o homem voltar. Eso se llamaba ley de visitación. Isso se chamava lei da visitação. Porque yo no puedo visitar a un desconocido. Porque eu não posso visitar um desconhecido. Si yo voy aquí en Santos y toco la puerta de cualquier casa Eu não posso sair aqui em Santos batendo na porta de qualquer casa y les digo, vine a tomar café con ustedes, e dizer: oi, vim aqui tomar um cafezinho com você. quizás alguien soltará un perro rabioso para que yo salga huyendo. Provavelmente essa pessoa vai soltar um cachorro raivoso para eu sair correndo. O alguno más atrevido sacará un arma de fuego. Ou se for um mais bravo, pode sacar uma arma de fogo. Yo no soy bienvenido en una casa que no me conocen. Porque eu não sou bem-vindo num lugar onde eu não sou conhecido. Yo puedo visitar a quien yo previamente ya he conocido. Eu só posso visitar quem já me conhece antes. Entonces el hombre que amaba a una mujer Então esse homem que amava uma mulher, la conocía conhecia ela y le prometía que la volvería a visitar, e prometia que iria voltar para visitá-la. ya no para que fuera su novia, Não mais como noiva, sino para que fuera su esposa. mas agora como esposa. Todo ese tiempo Todo esse tempo, la mujer esperaba y esperaba. a mulher ficava esperando. Ella tenía que dar evidencia de que no estaba embarazada de otro hombre. E ela tinha que provar que não tinha ficado grávida de um outro homem. Ella tenía que resistirse a los pretendientes. Durante a espera, ela tinha que resistir a outros pretendentes. Pero no crea que era sencillo, Mas eu não acho que isso era algo muito simples. porque los hombres eran seductores. Porque os homens eram sedutores. A mí me han dicho que algunos brasileños son seductores. Me disseram, ouvi dizer que aqui no Brasil os homens são meio sedutores. Los latinos, muchos son seductores. Muitos latinos são sedutores. En mi país, No meu país, cuando usted quiere enamorar a una mujer, quando você quer namorar com uma mulher, usted le lleva una serenata. você tem que fazer uma serenata para ela. ¿Aquí hacen serenata? No. No, pero sí saben qué es. Sabem? Aqui não fazemos serenatas. Cuando usted lleva una serenata a una mujer, Quando você faz uma serenata para uma mulher, a ella no le importa que usted cante bien o no. aí ela já não se importa se você canta bem ou mal. Estoy viendo la cara de algunas esposas Eu tô vendo a cara de algumas esposas que aqui ya saben lo que van a pedir para el aniversario. que já sabem o que vão pedir de aniversário. La mujer no le importa si usted canta o no canta. A mulher não quer saber se você canta ou não bem. A ella lo que la deja maravillada O que fica maravilhada, o Es que que faz us- ela ficar maravilhada, es que usted se atreva a gritarle a todo el barrio que la ama y que está enamorada de ella. é que você está gritando para todo mundo ouvir que você a ama e está apaixonado por ela. Llegan los músicos Chegam os músicos y todo mundo se entera.
E todo mundo fica sabendo. ¿Y cómo sabe usted que hay serenata? E como que você sabe se tem serenata? Porque todo el barrio Porque o bairro inteiro abre la ventana abre a janela para ver qué está pasando. para ver o que está acontecendo. Y todas las E mujeres todas as mulheres abren la ventana abrem a janela para escuchar la serenata para escutar a serenata. como si se la estuvieran trayendo a ella. Como se fosse para elas mesmas. Eso Isso, es una forma de enamorar en mi país. no meu país, é uma forma de você namorar alguém. Hay otros hombres que escriben canciones, Tem homens que escrevem, compõem canções. otros escriben poemas. Outros escrevem poemas. Seguramente a usted la enamoraron con alguna cosa de elegancia. Alguma coisa mais elegante, talvez você já possa ter tentado. Y estas mujeres eran expuestas a esas tentaciones de estos hombres. E essas mulheres ficavam expostas a esse tipo de tentação de outros homens. Estos hombres decían, no le creas al que dijo que regresaría. Homens que vinham e falavam: ele não vai voltar, não acredita nisso, Escápate conmigo. foge comigo. Eso era una tentación constante. Era uma tentação constante sobre aquelas moças. La mujer no sabía si iba o no a volver el que le había prometido que regresaría. Porque a mulher não tinha como saber se aquele que prometeu que ia voltar, voltaria mesmo. Ella tenía la esperanza Ela tinha uma esperança de que sería visitada. de que ela seria visitada. Así pasaban los E meses passavam-se os meses. y ella empezaba a dudar, ¿será que no me ama? E será que ela começava a pensar: será que ele volta? Será que ele me ama mesmo? Será que ele ainda vai cumprir? ¿Será que regresa? Será que ele volta? En mi país hay una historia sobre una flor que se llama margarita. No meu país tem uma flor que se chama margarida e tem uma história sobre ela. Y las mujeres arrancan una hoja E a mulher arranca uma pétala y entonces piensan, ¿me ama? e pensa: bem me quer, mal me quer. Bem me quer, Sí, mal lo me tienen quer. aquí. Sim, tenemos. Así pasaba la pobre mujer. E assim ficava essa pobre mulher. El pobre hombre E o pobre homem estaba trabajando en la casa. estava lá trabalhando, preparando a casa. Ella no sabía si él volvería. Mas ela, do outro lado, não sabia se ele voltaria. Habían pretendientes, E muitos pretendentes se había achegando. seducción, Muita sedução. pero ella esperaba. Mas ela estava esperando. Ella esperaba. Ela esperava. Ella esperaba. Ela esperava. Hasta que un día Até que um dia alguien tocaba su puerta alguém batia na sua porta. y le decía, el que dijo que volvería por ti ha regresado. Este es el día de tu visitación. E dizia: aquele que disse que voltaria, voltou, e hoje é o dia da tua visitação. Así que prepárate porque hoy han comenzado tus bodas. Prepara, porque hoje vai começar o teu casamento. La fe de esa mujer A fé dessa mulher era recompensada. era recompensada. La ley de visitación A lei da visitação es la ley que está sobre la iglesia. é a lei que está sobre a igreja. Tú y yo estamos esperando el retorno en gloria de Jesús. Eu e você estamos esperando o retorno glorioso de Jesus. Él no vendrá por una novia, Ele não vai vir por uma noiva. Él vendrá por su esposa. Ele vai vir buscar sua esposa. ¿Cuántos dicen amén a Quantos eso? dizem amém a isso? Aleluia. Pero todo esto Mas tudo isso es para introducirte a un mensaje muy complicado. é para te introduzir numa mensagem muito, muito complicada. Quiero llevarte a la historia de Lot y su familia. Eu quero te levar para a história de Ló e sua família. La palabra enseña que este hombre era justo, pero estaba en la ciudad incorrecta. A palavra diz que esse homem era um homem justo, mas estava na cidade errada. Él tenía dos hijas. Ele tinha duas filhas. Dos hijas como tus hijas. Duas filhas, pensa nas suas filhas. Dos hijas como mis hijas. Duas filhas como as minhas filhas. Eran hijas con propósito y con diseño. Filhas que tinham um propósito e que tinham um desenho de Deus. Eran hijas que se habían guardado para Dios. Filhas que tinham
sido guardadas para Deus. Pero cuenta la historia que fueron visitados por ángeles. Mas a história diz que eles foram visitados por anjos. Los ángeles eran tan hermosos E os anjos eram tão lindos que todos los que estaban en la ciudad querían tener intimidad con ellos. que todos os homens da cidade queriam ter intimidade com aqueles anjos. La Biblia dice, A Bíblia diz desde el más pequeño que desde o menor hasta el más grande, até o maior de los hombres de la ciudad, dos homens daquela cidade llegaron a pedir que Lot sacara a los ángeles pediu para Ló botar esses anjos para fora para poder abusar de ellos. para poder abusar sexualmente Quiero deles. que me prestes atención. Presta atenção nisso. Sé que tengo tu atención. Eu sei que eu tenho sua atenção. Esta es una historia muy controversial. Essa é uma história muito controversa. Porque Lot le dice a toda esa jauría de hombres lascivos: Porque olha o que Ló falou para esses homens lascivos que batiam na porta. no toquen a los ángeles, Não toquem neles. llévense a mis hijas. Levem minhas filhas. Quiero que me escuches. Quero que me escute. No vine a explicar por qué Lot entregó o ofreció a sus hijas. Eu não vim aqui explicar por que ele ofereceu as suas próprias filhas. Podría darte una explicación cultural y social, Eu poderia até te dar uma explicação cultural e social. pero a mí ninguna me va a satisfacer. Yo soy padre de 2 niñas. Mas para mim nenhuma explicação vai me satisfazer porque eu sou pai de 2 filhas. Lo último que a mí se me ocurriría es ofrecer a mis hijas A de esa manera. última coisa que eu faria na minha vida seria oferecer minhas próprias filhas dessa maneira. Pero el padre lo hace. Mas aquele pai, Ló, fez isso. ¿A dónde te estoy llevando? Onde que eu quero chegar? A que antes de que las hijas sean tomadas, Antes que as filhas fossem tomadas, Dios interviene a través de los ángeles para rescatarlas. Deus interveio através daqueles anjos e resgatou as duas. La naturaleza de las hijas de Lot estaba determinada por el cielo. A natureza das filhas de Ló estava determinada pelo céu. Ellas estaban separadas para Dios. Elas eram separadas para Deus. Y ellas tenían la misma genética de Sara. E elas tinham a mesma genética de Sara. Sara sufrió lo mismo que ellas. Sara sofreu a mesma coisa que elas. Su marido la ofrecía a otros hombres. Abraão oferecia Sara para outros homens. Él le decía: no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, Ele dizia: não fale que você é minha esposa, fala que você é minha irmã. porque me van a matar a mí y no quiero que me maten. Porque vão me matar e eu não quero ser morto. Prefiero que te lleven. Eu prefiro que te levem. 2 veces 2 vezes ele Abraham fez hizo isso. lo mismo Ele fez a mesma y coisa. Dios intervino para rescatar a Sara. E Deus interveio e resgatou Sara. Cuando Dios tiene un plan con un hijo o con una hija, Quando Deus tem um plano com um filho ou com uma filha, Dios se va a encargar de proteger su vida en todo momento. Deus vai se encarregar de proteger a sua vida em todo o tempo. Tus hijos, aleluya, son marcados por Dios. Seus filhos são marcados por Deus. Tus hijos tienen una genética divina. Seus filhos têm uma genética divina. Cuando Dios rescata a las hijas de Lot, Quando Deus resgata as filhas de Ló, los ángeles le dicen: os anjos dizem: sal rápido de aquí. saia rápido daqui. Y Lot decide ir a buscar a los prometidos de sus hijas. E Ló decide buscar os noivos das suas filhas. Y les dice: salgan de la ciudad. E fala para eles: saiam da cidade. La gente no entiende por qué ellos no se quisieron ir. As pessoas não entendem por que eles não quiseram ir. No solo eran hombres perversos, Eles não só eram homens perversos, ellos eran hombres que estaban comprometidos para casarse. eles estavam comprometidos para se casar com aquelas moças, eram noivos delas. Eso significa que ellos estaban construyendo la casa donde iban a morar con sus mujeres. Isso significa que eles estavam construindo a casa onde eles iam morar com aquelas 2 moças. Su casa estaba en Sodoma y Gomorra. Mas a casa deles estava em Sodoma e Gomorra. Todo su esfuerzo, Todo o seu esforço, toda su inversión, todo o seu investimento, todo su trabajo todo o seu trabalho estaba en Sodoma y Gomorra. estava em Sodoma e Gomorra. Y Dios les dijo: E Deus disse a si eles: quieres encontrar mi propósito, se vocês querem encontrar o meu propósito, tendrás que dejar todo lo que humanamente has construido. vocês têm que deixar toda a construção humanamente feita
Quiero decirte algo, Eu quero te dizer algo. porque sé que hay muchos hombres aquí. Porque eu sei que há muitos homens aqui. Si quieres encontrar el propósito de Dios como hombre, Se você quer encontrar teu propósito de Deus como homem, como esposo, como esposo, como padre, como pai, Dios muchas veces te va a desafiar lo que humanamente has edificado, muitas vezes Deus vai te desafiar a abandonar o que você edificou com mãos humanas, para que permitas que sea Dios quien edifique tu casa. para você permitir que Deus seja o edificador da sua casa. Este es el desafío de esta nueva generación, Esse é o desafio da nova geração. porque quieren tenerlo todo antes de casarse, Porque eles querem ter tudo antes de casar. quieren tenerlo todo antes de tener hijos, Querem ter tudo antes de ter filhos. tienen miedo a avanzar en el diseño de Dios. E tem medo de avançar no desenho de Deus. No tienen fe para creer que Dios se va a manifestar en el camino. Não tem fé para crer que no caminho Deus vai se Y están manifestar. retenidos esperando tomar decisiones. Estão paralisados esperando tomar decisões. Yo te digo de parte de Dios, hombre, Eu te digo da parte de Deus, homem. así como Dios le habló a Abraham, Assim como Deus falou com Abraão, así también te va a desafiar a ti, assim Ele vai desafiar você a também. que dejes tu vieja naturaleza, Para você deixar sua velha natureza, a que dejes tus viejas prácticas deixar suas velhas práticas y saques a tu casa e vá com a tua casa y la hagas entrar en la tierra prometida. e faça a tua casa entrar na terra prometida. Hombres que están aquí, Homens que estão aqui, Dios los va a confrontar. Deus vai confrontá-los. Dios los va a ministrar, Deus vai ministrá-los. porque te voy a decir algo. Porque eu vou te dizer algo. Vas a estar delante de dos opciones. Vas a estar delante de dos caminos, dos alternativas. Basta estar numa bifurcação entre dois caminhos. O te circuncidas Ou você se circuncida, o el sistema te castrará. ou o sistema vai te castrar. O te circuncidas Ou você se circuncida, o el sistema te castrará. ou o sistema vai te castrar. El sistema quiere hombres débiles, O sistema quer homens fracos, sin liderazgo, sin sacerdocio, sem liderança, sem sacerdócio, que no tengan voz en su casa, que não tem voz dentro de casa, que no sean respetados por su mujer. que não são respeitados pela sua esposa. Eso es lo que el diablo preparó para ti como É hombre. isso que o diabo tem para você como homem. Pero Dios preparó algo más, aleluya, elevado para Mas ti. Deus preparou algo mais elevado para você. Dios te preparó como sacerdote para una casa, Deus te preparou como sacerdote para uma casa, como cabeza de una familia. como cabeça de uma família. Jóvenes que me escuchan, Jovens que estão aqui, Dios no los llamó a morir en la clandestinidad. Deus não te chamou para morrer na clandestinidade. No los llamó a morir en las adicciones. Deus não te chamou para morrer nos vícios. Dios los llamó a fundar familias para Dios. Deus te chamou para fundar famílias para Deus. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Alguém crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Pero la Biblia dice Mas a Bíblia diz que estos hombres no quisieron ir con Lot. que aqueles homens noivos das filhas de Ló não quiseram ir. Y entonces Lot sale con sus hijas Então Ló saiu com as suas y filhas con su esposa. e com a sua esposa. Quiero que me escuchen. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Mulheres estão aqui. Este hombre sale con su esposa y sus hijas. O homem sai com a sua esposa e com as suas filhas. En el camino, E no caminho, la madre a mãe desobedece la orden de Dios. desobedece a ordem de Deus. Ella vuelve a ver hacia atrás. Ela olha para trás. Dios le dijo, no vuelvas a ver atrás. E Deus tinha avisado, não olhe para trás. Y quedó convertida en una estatua de sal. Para que você não se converta numa estátua de sal. Para este momento, Para esse momento, Dios salvó a las hijas de Lot 3 veces. até esse momento, Deus já tinha salvo as filhas de Ló 3 vezes. La primera vez, A primeira vez, cuando Lot las ofrece para que sean abusadas. quando Ló ofereceu elas para ser abusadas. La segunda vez, A segunda vez, Lot se lleva a las hijas, quando Deus leva as filhas, pero las Ló debió, leva as filhas. las debió haber dejado con aquellos hombres porque estaban prometidas para casarse. Em vez de deixar com aqueles noivos sodomitas, Lot estaba quebrando la ley. Ló estava quebrando uma lei. Lo que él tenía que hacer era respetar la palabra que había dado a estos hombres. Porque na verdade ele deveria ter respeitado o fato que ele deu as filhas em casamento para aqueles homens. Si Sodoma y Gomorra no era destruida,
Se Sodoma e Gomorra não fossem destruídas, Lot se convertía en un prófugo de la justicia. Ló seria um prodígio de justiça. Porque él puso a estos hombres a trabajar y a edificar una casa por sus hijas. Sim, porque ele tinha quebrado uma lei e colocou os caras para trabalhar em construir uma casa para suas filhas. Y de repente se llevó a las hijas. E de repente ele tomou as filhas e levou-las embora. Así no funcionaba la ley en aquella época. A lei não funcionava assim naquele tempo. La Biblia tiene un registro con la historia de Sansón. A Bíblia tem um registro com a história de Sansão. Porque antes de enamorarse de Dalila, Porque antes dele namorar com Dalila, de se apaixonar por ela, Sansón se enamora de otra mujer filistea. ele tinha se apaixonado por uma outra mulher filisteia. Él se compromete con ella E se comprometeu com ela. y él regresa para casarse. E ele voltou para se casar. Pero cuando él llega, Mas quando ele chegou, el suegro o sogro se la ha dado como esposa a otro hombre. tinha dado a moça para outro homem como esposa. Sansón le pregunta, ¿por qué hiciste esto? E Sansão pergunta para aquele homem: por que você fez isso? El suegro le responde, creí que ya no la querías. O sogro falou: eu achei que você não queria mais ela. Pero todavía queda la hermana y que es hermosa y va a ser buena esposa. Mas eu tenho a irmã dela aqui também, que é bonita e vai ser uma boa esposa para você. Sansón le dijo, yo no me voy a casar. E Sansão disse: eu não quero casar com essa outra. Se encendió en ira, E ficou irado mató al suegro e matou o sogro y mató también a la mujer con la que habría sido su esposa. e matou também a mulher que deveria ter se tornado sua Lo que esposa. quiero que entiendas es que lo que hizo Lot fue absolutamente ilegal. Eu quero te dizer isso para você entender que o que Ló fez foi totalmente ilegal. 2 veces Dios rescató a las hijas de Lot. 2 vezes Deus resgatou as filhas de Ló. La tercera vez, A terceira vez, cuando la madre vuelve a ver hacia atrás, quando a mãe olha para trás, esa mujer es el modelo. a mãe era o modelo. Era el ejemplo de esas hijas. Era o exemplo para aquelas 2 filhas. Pero ellas no imitaron a su madre. Mas elas não imitaram a mãe. No repitieron el comportamiento de su madre. Não repetiram o comportamento da mãe. Ellas caminaron hacia adelante con el propósito de Elas Dios. continuaram seguindo em frente para o propósito de Deus. Muchas veces, Muitas vezes. si tú quieres alcanzar la visitación divina, Se você quer alcançar a visitação divina, vas a tener que romper con vínculos en tu familia você vai ter que romper até com vínculos familiares que ha traído maldiciones generacionales sobre tu casa. que trouxeram maldições de geração em geração sobre a tua casa. Hay patrones en tu familia que son dañinos. Existem padrões na sua família que são malignos. Alcoholismo, Alcoolismo, adicciones, vícios, problemas que tienen que ver con la sexualidad. problemas de sexualidade. Vas a tener que romper con esos patrones. Você vai ter que romper com esse padrão. Estas mujeres decidieron romper esos patrones. Essas 2 mulheres decidiram romper com esse padrão. Entonces ahora queda solo el padre y las 2 hijas. Então agora sobrou somente o pai com as 2 filhas. Quiero que me escuches. Me escuta. Esta es una historia muy complicada. Essa é uma história muito complicada. Es la más escandalosa quizás de toda la Biblia. Talvez seja a história mais escandalosa de toda a Bíblia. Porque vamos a presenciar el pecado más aberrante que hay en toda la humanidad. Porque nós vamos presenciar nessa história o pecado mais aberrador que existe na humanidade. Lot sale de aquellas ciudades Eles saem daquela cidade y entra a una cueva. e entram numa Quiero que numa escuches. caverna. Cuando él entra a la cueva, Quando ele entra na caverna, las hijas se desesperan. as filhas ficam desesperadas. ¿Sabes lo que dijeron las hijas? Sabe o que as filhas dele falaram? Ya no quedan hombres. Agora não tem mais nenhum homem. ¿Sabes lo que dijeron las hijas? Sabe o que elas disseram? Ya no hay hombres que nos puedan dar buenos hijos. Agora nós não vamos ter ninguém para nós termos filhos. Cuando yo voy por las iglesias, Quando eu ando pelas igrejas, esa es la misma frase que estoy escuchando en todas las iglesias. é a mesma frase que eu ando escutando dentro das igrejas. Las mujeres están diciendo, As mulheres estão dizendo: ya no hay hombres, já não tem mais homens. ya no hay hombres buenos, Já não tem mais homens bons. ya no hay hombres que quieran casarse. Já não tem mais homens para casar. Las mujeres están bajo el mismo espíritu de aquellas hijas de Lot. As mulheres estão debaixo do mesmo espírito das filhas de Ló. No vuelva a ver a nadie, por favor. Por favor, não faça isso. ¿Qué significa esto? O que significa isso? Que aquellas hijas de Lot empezaron a dejar que la experiencia de Dios fuera transformada a través de su pecado.
A experiência que Deus tinha para as filhas de Ló foi transformada por causa desse pecado. Quiero que pienses en esto. Pensa aqui no que eu Las vou hijas falar. de Lot ya tenían candidato para casarse. Elas já tinham sido noivas uma vez. En mi país a eso le llaman vestida y alborotada. No sé cómo le dirán en Brasil. Cuando está lista para casarse, pero te dejan plantada en el altar. É como se fosse uma noiva que estava pronta para casar e foi abandonada no altar. Tú ya tienes la fiesta lista, Já está com a festa pronta, tienes el vestido, está com o vestido comprado, tú estás emocionada para casarte, emocionada você está para casar, pero de repente alguien dice, mas de repente alguém te diz, no, ya no te vas a casar. você não vai mais casar. La mujer no tiene la culpa, A mulher não tem culpa, pero ella ya quiere casarse. ela queria casar. Ella tiene una promesa de ser visitada. Ela já estava esperando a promessa de ser visitada. Escucha, ella tiene una promesa de visitación. Ela tinha uma promessa de visitação. Pero el peor enemigo de la visitación Mas o pior inimigo da visitação se llama desesperación. se chama desesperança. Cuando el enemigo desespera tu corazón, Quando o inimigo consegue desesperar o teu coração, te metes donde no debes meterte. você se mete onde não devia. Te cambias de lugar de trabajo cuando no debes hacerlo. Você muda de trabalho quando não deveria mudar. Te casas con quien no debiste haberte casado. Você casa com quem não deveria ter casado. La desesperación O desespero, a desesperança, arruina la visitación. arruína a visitação. Las hijas de Lot, As filhas de Ló, escúchame, las hijas de Lot escuta, as filhas de Ló tenían un plan, tinham um plano, un diseño, desenho, una genética. uma genética. Dios estaba con ellas, Deus estava com elas, pero su corazón se desesperó. mas o seu coração se desesperou. Y cuando entraron a la cueva, E quando elas entraram na caverna, como no vieron hombres, como não estavam vendo mais nenhum homem, ya no hay hombres, já não tem mais homens, ya no hay hombres buenos. já não tem mais homens bons. Entonces prepararon un plan. Então elas prepararam um plano. El plan era tener hijos con su propio O padre. plano é: vamos ter filhos com o nosso próprio pai. Eso es terrible. Isso é terrível. Eso es un pecado inimaginable. Isso é um pecado gravíssimo. Y dice la Biblia E diz a Bíblia que ellas embriagaron a su padre, que elas embebedaram o seu pai, lo sedujeron seduziram o seu pai y lograron obtener un hijo cada una de su padre. e conseguiram engravidar cada uma delas do seu próprio pai. Capítulo 19 de Génesis, Capítulo 19 de Gênesis. versículo 36 Versículo 36. Gênesis 19, 36, por favor. hasta el 38. Até o 38. Quiero que escuches lo que dice esta palabra. Quero que você escute o que diz essa palavra. Gênesis 19, 36 a 38. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz a um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo, conhecido até hoje como Moabitas. 38. Quando a filha mais nova deu à luz a um menino, chamou-o de Ben-Ami. E ele se tornou o antepassado do povo, conhecido até hoje como Amonitas. ¿Qué significa estos versículos? O que significam esses versículos? La marca de Dios es evidente. A marca de Deus está evidente. Aún a pesar del pecado, Ainda, apesar do pecado, estas mujeres habían sido preparadas para ser madres de reyes. essas mulheres haviam sido preparadas para ser mães de reis. No eran mujeres cualquiera, Não eram qualquer mulher. no eran mujeres del montón. Não eram mulher de qualquer Eran canto. mujeres que alumbrarían, que darían a luz grandes reyes en la tierra. Eram mulheres feitas para serem mães de reis da terra. Pero el diseño se torció. Mas o desenho foi distorcido. El pecado trajo un efecto negativo sobre lo que Dios quería hacer. O pecado trouxe um efeito negativo sobre o plano que Deus tinha. Y los hijos que tuvieron E os filhos que elas tiveram levantaron naciones perversas, levantaram nações, mas nações perversas, idólatras, idólatras, paganas, pagãs, que eran enemigas de Israel. que eram inimigas de Israel. Lo que Dios quería hacer O que Deus queria fazer se torció con el pecado. se distorceu por causa do pecado. Pero esto me revela un principio. Mas isso me revela um princípio. No te lo olvides nunca. Nunca se esqueça dele. El antidiseño
O desenho contrário. El antidiseño O desenho contrário me va a revelar el diseño original de Dios. me revela o desenho original de Deus. ¿Qué significa eso? O que significa isso? Que lo que el diablo puede estar haciendo en tu casa Que o diabo pode estar fazendo na tua casa solamente te muestra só te mostra que Dios tiene otro diseño que diferente, Deus tem um desenho oposto, más poderoso, mais poderoso, más grande, maior, más eterno. mais eterno. Si tú estás viendo en tu casa algo que el diablo está haciendo, Se você está vendo na tua casa algo que o diabo está fazendo, el diablo solamente te está mostrando o diabo só está te mostrando el diseño glorioso que Dios preparó para tu casa. o desenho glorioso que Deus preparou para tua casa. Porque el antidiseño Porque o desenho contrário te revela el diseño de Dios. te revela o desenho de Deus. Si hay alguien aquí Se há alguém aqui que tiene alguno de sus hijos que tem algum dos seus filhos como mafioso de la droga, como um traficante de droga, eso significa isso significa que posiblemente Dios que possivelmente preparó Deus para ese hijo preparou para esse filho un liderazgo y una autoridad dentro de la iglesia. uma liderança e uma autoridade dentro da ¿Qué igreja. significa eso? Isso significa Que cuando Dios intervenga en su vida, que quando Deus intervier na sua vida, cuando Dios visite a ese que joven, quando Deus visitar esse jovem, ya no va a servirle a las drogas, ele já não vai mais servir sino que traficando se va a drogas. levantar para ser un ministro a las naciones. Ele vai se levantar para ser um ministro às nações. ¿Alguien me está siguiendo acá? Alguém está me acompanhando aqui? ¿Alguien lo cree? Alguém crê nisso? El antidiseño O desenho contrário me revela el diseño. me revela o desenho original. Si en tu casa estás viendo el antidiseño, Se você está vendo o desenho contrário na tua casa, no te angusties, não fique angustiado. no te preocupes. Não se preocupe. Lo que necesitas O que você precisa es la visitación de Dios sobre tu é a casa. visitação de Deus sobre a Es tua la casa. visitación de Dios sobre tu É a casa. visitação de Deus sobre a tua casa. Déjame decirte algo. Deixa eu te dizer algo. La hija mayor de Lot A filha mais velha de Ló, tuvo un hijo ela teve um filho que se llamó Moab. que se chamou Moabe. Y él tuvo una descendencia E ele teve uma que se descendência le llamó Moabitas. que se chamou povo moabita. En este momento, Nesse momento, tú podrías decir, você poderia dizer: aquí acabó la historia, acabou a história, aquí terminó el mensaje, acabou a mensagem. el pecado lo arruinó O todo, pecado acabou com tudo. la perversión de las hijas arruinó todo. A perversão das filhas acabou com tudo. Pero Dios nunca ha perdido una sola batalla. Mas Deus nunca perdeu uma única batalha. Dios nunca ha abandonado su palabra. Deus nunca abandonou sua palavra. Dios siempre cumple lo que promete. Deus sempre cumpre o que promete. ¿Sabes qué ocurrió? Sabe o que aconteceu? Que cientos de años después Centenas de anos depois, apareció una mujer apareceu uma mulher. llamada Moabita. Uma mulher moabita. Era una mujer descendiente de las hijas de Lot. Uma mulher descendente das filhas de Ló. Ella no tenía propósito. Ela não tinha propósito Ella nenhum. no tenía diseño. Ela não tinha desenho nenhum. Pero apareció un varón. Mas apareceu um homem. No tenía muchas energías. Um homem que já estava velho, sem energia. Se murió rápido. Morreu rapidinho. La dejó viuda. Deixou ela viúva. Pero no solo ella quedó viuda. Mas não deixou ela apenas viúva. Quedó su suegra. Mas deixou sua sogra. Y quedó su concuña. E deixou sua cunhada. Eso significa que ella estaba sola. Isso significa que ela estava sozinha. Y entonces la mujer con la que había estado como su suegra Mas a mulher que era sua sogra, cujo filho morreu, le dijo: regresen a sus casas. disse para ela: volte para o seu povo. Yo no puedo darles nada. Eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Yo ya estoy vieja Eu já estou velha. y no tengo más hijos. Eu não tenho mais filhos. Sígueme, esto es poderoso. Vão embora. Olha isso. Cuando ella las envía a sus casas, E quando essa sogra envia, las está enviando para que busquen redención de su viudez. ela envia as suas noras para buscar redenção da sua viuvez. Esto era un tema muy importante en aquella época. Isso era algo muito importante naquele tempo. Los hombres morían jóvenes todo el tiempo. Porque os homens morriam jovens a todo momento. Cuando iban a la guerra, Iam para a guerra, los trabajos que tenían, nos trabalhos forçados. ellos dejaban muchas viudas.
Eles deixavam muitas y las viúvas. viudas quedaban con muchos niños. E as viúvas ficavam com muitos filhos pequenos. Era un drama social que había que resolver. Era um drama social que precisava de solução. Cuando la suegra dice, regrésate, Então, quando a sogra diz para aquelas noras viúvas: porque no tengo hijos y no puedo tener más hijos, vão embora porque eu não tenho mais filhos para vocês casarem e eu não vou ter outros filhos. es porque la ley judía le permitía a las viudas É porque a lei judaica permitia às viúvas casarse con el próximo hombre de esa familia. casar com o próximo homem daquela família. Si se moría tu marido, Se o seu marido morresse, te podías casar con el cuñado. você podia casar com o seu cunhado. Usted tal vez en este momento está diciendo, no creo que eso lo vaya a hacer yo. Você deve estar pensando: meu Deus, eu nunca faria isso. Y tal vez tú estás pensando, eso me parece terrible. Talvez você pense: meu Deus, isso parece horrível. Déjame explicarte. Deixa eu explicar para vocês. En la Biblia hay un momento Na Bíblia há um momento retratado por Tamar. que Tamar Ella se casa con el hijo de Judá. se casa com o filho de Judá. Se muere el hijo de Judá. O filho de Judá morre. Se casa con el hermano o con el otro hijo de Judá. Ela casa com outro filho de Judá, Y también se le que muere. também morreu. La hermana tenía una unción de viuda negra. A irmã era uma viúva negra. Y entonces va por el tercer hermano. Então ela vai casar com o terceiro filho. Pero el padre le dice, no, él está muy joven. Mas o pai fala: não, com esse Vai- não, ele é muito novo. Vas a tener que esperar. Você vai ter que esperar um pouquinho. Esa era la ley de la que hablaba Noemí. Essa era a lei que Noemi estava falando. No puedo darte otro hijo para que te cases. Eu não tenho outro filho para você casar. Ve a buscar la redención en tu cultura. Então volte para o seu povo e vai buscar um outro marido na sua cultura. Esta mujer era moabita. Essa mulher era moabita. Este pueblo había surgido del incesto en una cueva. Esse povo surgiu de um incesto dentro da caverna. Era un pueblo perverso. Um povo mau. Era un pueblo que vivía en el pecado. Um povo que vivia no pecado. ¿Cómo redimían a las viudas? Como é que essa viúva ia arrumar alguma coisa para redimi-la? Las viudas tenían que ir al templo de Baal Ela ia ter que ir no templo de Baal para convertirse en prostitutas sacerdotales. para se virar uma prostituta cultual. A partir de ese momento ella ganaba su propio dinero. E a partir desse momento ela ia ganhar seu sustento com a prostituição. Ella podía tener los hijos que quisiera, Ela poderia sustentar os seus filhos. porque al hijo que no quería lo mataba en el altar de Baal. E quando não quisesse o filho, matava também ali no altar de Baal. Era un ciclo perverso de Era um maldad. ciclo maligno. Y la tercera cosa E a terceira coisa era que ella nunca más iba a necesitar un hombre en su vida. é que nunca mais ela precisaria de um homem na sua vida. Tal vez a usted le suene familiar. Talvez isso te parece familiar. Hay muchas mujeres que no quieren un hombre en su vida. Há muitas mulheres hoje que não querem um No homem na quieren sua vida. depender de ningún hombre en su vida. Não querem depender financeiramente de um homem. Y entonces están con eso en su corazón. Então tem esse mesmo sentimento no seu coração. Cuando a la moabita le dicen, vete a redimir por tu cultura, Quando Noemi disse: volta para tua cultura moabita, la moabita le responde, essa moça moabita responde a ela: yo no me voy a ir. eu não vou embora. Yo voy a creer en la visitación Eu vou crer na visitação del Dios de Abraham, do Deus de Abraão, del Dios de Jacob. do Deus de Jacó. Yo voy a creer en la visitación Eu vou crer na visitação. y Él va a redimir mi vergüenza. E Ele vai redimir a minha vergonha. Él va a quitar mi viudez Ele vai quitar a minha viuvez. y me va a dar descendencia para Dios. E Ele vai me dar descendência para Deus. Cuando esta mujer entra a la tierra de Israel, E quando essa mulher entra na terra de Israel, nadie quería casarse con ella. ninguém queria casar com ela. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque era moabita. Porque ela era uma moabita. Dios le prohibió a los hombres israelitas E era proibido aos israelitas casarse con una mujer moabita. se casar com as moabitas. Pero ella entra a Israel Mas ela entra em Israel confiando en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. confiando no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ella entra a Israel Ela entra em Israel y empieza a vivir
de migajas que caen del piso. E começa a viver de migalhas que caíam no chão. Ella recoge las espigas que dejan los que cosechan la tierra. Ela sai colhendo o resto de espigas que os colhedores deixavam cair no chão. Ella vivía de la miseria. Ela vivia na miséria. No tenía un buen apellido. Não tinha um bom nome. No tenía una buena familia. Não tinha uma boa família. Y eso la hacía una mujer que no era candidata a encontrar la redención de Dios. Portanto, ela não era candidata a encontrar a redenção de Deus. Ella no era judía. Ela não era judia. Por lo tanto, la promesa no la cobijaba a Então ella. as promessas de Deus também não eram sobre ela. Pero ella estaba ahí. Mas ela estava lá. Pero ella estaba ahí. Mas ela estava Pero lá. ella estaba ahí. Mas ela estava lá. Pero ella estaba ahí. Mas ela estava lá. ¿Sabes qué pasó? Sabe o que aconteceu? Apareció un hombre. Apareceu um homem. Ese hombre empezó a verla que ella caminaba por todo lado. Esse homem começou a observá-la andando no campo. Escucha esto. Escute isso. Al verla caminar, Quando ele viu ela caminhando, él se dio cuenta que ella no era judía. ele percebeu que ela não era judia. Esa mujer no es como las que yo conozco. Essa mulher não é igual às que eu conheço. Esa mujer no es hebrea. Essa mulher não é hebreia. Escucha esto. Escuta isso. Este hombre dijo: Esse homem disse: esta mujer es como mi madre. essa mulher se parece com a minha mãe. Porque Booz Porque Boaz tuvo una madre teve uma mãe que fue Rahab, la prostituta de que Jericó. foi Raabe, a prostituta de Jericó. Y cuando Booz creció en su casa, E quando Boaz cresceu na sua casa, su madre le decía: a mãe dele dizia para ele: hijo, filho, yo un día dia estaba desechada por la sociedad. eu estava rejeitada pela sociedade. Yo no valía nada para nadie. Eu não valia nada para ninguém. Yo caminaba Eu caminhava por la calle pelas ruas y los hombres cruzaban la otra e calle. os homens cruzavam para o outro lado. Nadie me amaba, Ninguém me amava. nadie me respetaba. Ninguém me respeitava. Pero un día Mas um dia, Dios visitó mi casa. Deus visitou minha casa. Dios visitó mi casa. Deus visitou minha Y casa. yo reconocí la visitación. E eu reconheci a visitação. Yo abrí la Eu puerta. abri a porta. Yo le di la bienvenida a la E visitación eu de disse: Dios. bem-vinda à visitação de Yo le Deus. dije: Dios, entra a mi casa. Eu disse: Deus, entra na minha casa. Y entonces la visitación de Dios vino. Então a visitação de Deus Y la veio. mujer que no era nada para E nadie a mulher que não era nada para ninguém entró en el propósito de Dios entrou no propósito de Deus. por gracia y misericordia. Por graça e misericórdia. Levanta tus manos. Levanta tua mão. Mece tus manos arriba. Oh, aleluia. Mexa suas mãos. La unción de Dios está sobre muchos de ustedes ahora. Ahora, A unção de Deus está sobre muitos aqui agora. ahora, Agora. ahora, Agora. ahora. Agora. Ahora. Agora. Cuando vos mira a la mujer moabita, Quando Boaz vê aquela mulher moabita, ella no ve a una mujer sin propósito. ele não a vê como uma mulher sem propósito. Ella no ve a una mujer que está fuera del diseño de Dios. Ele não a vê como uma mulher que está fora do desenho de Deus. Ella ve a una mujer como su madre, Ele vê uma mulher que era como a sua mãe, que arrebató la promesa de Dios por la fe. que pela fé tomou posse da presença de Deus e da promessa. Esta mujer era la tataranieta de las hijas de Lot. Essa mulher moabita era tataraneta das filhas de Ló. Era una mujer que tenía una maldición pesando sobre su cabeza. Era uma mulher que tinha uma maldição pesando sobre a sua cabeça. Dice la palabra A palavra diz que cuando ella empezó a contarle a su suegra lo que estaba viviendo, que quando ela começou a contar para sua sogra o que ela estava vivendo, la suegra le dijo: a sogra disse a ela: te voy a dar un consejo. eu vou te dar um conselho. Te vas a tapar, te vas a cubrir. Você vai se cobrir, Vas a ir en medio de la noche você vai no meio da noite y te vas a meter en la tienda de Lot, de vos. e você vai entrar na tenda de Boaz. Y vas a esperar que haya comido E você vai esperar depois dele comer y haya bebido. e depois dele beber. No sé si usted lo está viendo.
Não sei se você está vendo isso. La misma maldición A mesma maldição que había caído sobre las hijas de Lot, que estava sobre as filhas de Ló, ahora estaba visitando a la mujer moabita. agora estava visitando aquela mulher moabita. Ella podía aprovechar el momento. Aproveita o momento Ella podía sacarle un hijo al hombre que estaba ebrio, e engravida daquele homem bêbado, igual como lo había hecho la mujer, las hijas de Lot. assim como fizeram as filhas de Ló. Pero esta moabita, Mas essa moabita, dice la palabra, ela diz o seguinte: que ella esperó. a palavra diz que ela esperou. Escúchame, ella esperó. Ela esperou. Cuando él se despertó de su embriaguez, E quando ele acordou e já não estava bêbado, cuando ya se le había pasado su borrachera, quando havia passado já a sua embriaguez, él la mira a los pies de la cama. ela olha para os pés da cama. La mujer no ha aprovechado ese momento. Ela não se aproveitou daquele momento. La mujer no la sedujo. Ela não o seduziu. Ella no trató de sacarle un hijo. Ela não tentou engravidar. Ella estaba ahí Ela estava ali para ser redimida por la palabra de Dios. para ser redimida pela palavra de Deus. Ella estaba esperando la visitación del cielo. Ela estava esperando uma visitação do céu. Ella no estaba negociando con el pecado. Ela não estava negociando com o pecado. Ella tenía la claridad de que Dios iba a hacer un milagro. Ela já tinha clareza de que Deus ia fazer um milagre. Aquel hombre Aquele homem le dijo: disse para ela: mujer, mulher, esta justicia essa justiça es mayor que la primera. é maior do que a primeira. Cierra tus ojos. Fecha os seus olhos.